Olá! Nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos primeiros aprendizados, às primeiras conversas sobre habilidades de comunicação em saúde. O foco desses vídeos é o ensino dessas habilidades aos estudantes de medicina, mas é claro que boa parte do que é dito aqui serve a vários cuidadores em saúde, aos enfermeiros, aos psicólogos, aos terapeutas ocupacionais, aos técnicos de enfermagem. E nesse vídeo a gente vai ampliar a nossa percepção sobre a aplicabilidade da medicina centrada na pessoa e caminhar aos poucos para que nos próximos vídeos eu possa entrar nas aulas do currículo dessa disciplina, que é, afinal, como é que se ensina? Se é que a gente pode dizer que um professor ensina. É na interação, ainda mais habilidades, né? Quando a gente está falando de transmissão de conhecimentos, de conceitos, há um nível de transmissão. Mas o ensino de habilidades ele é absolutamente interativo e ativo. Então, o professor, que no caso eu como professora, me torno muito mais uma colaboradora, uma ativadora, uma mediadora, que vai problematizando a partir de cenas, de exercícios, este fazer, produzir, estar com o outro na lógica de um cuidado integral. Lembrando que habilidades de comunicação em saúde, elas precisam convergir e convergem perfeitamente com os próprios princípios das políticas de saúde hoje vigentes. Então a gente está falando do quê? De produzir autonomia, produzir protagonismo de usuários de serviço, impactar no acesso universal, impactar neste acesso universal com equidade, e considerar o sujeito como um todo, que vai então convergir com o próprio princípio da integralidade. É nesse sentido que a psicologia médica, nesse currículo criado em parceria com outros professores nessa instituição aqui, que é a FACIPLAC, aqui do Distrito Federal, precisa se entender que a psicologia médica ela é uma disciplina muito mais formativa do que informativa. Porque o seu aprendizado, ele se trata de uma preparação humanística para o exercício da medicina. A gente está falando de humanismo, de humanidades médicas. E aí fica aqui uma primeira pergunta. A medicina pode ajudar a compreender a dor da existência? Toda dor, ela vem antes ou depois de uma dor existencial? Eu costumo dizer aos meus alunos que toda e qualquer dor causa uma dor emocional. Independente se essa dor física ela é desencadeada ou não por um desequilíbrio emocional. Quando a gente fica com febre, há uma maior vulnerabilidade, aumenta a nossa dependência no outro, aumenta as nossas inseguranças enquanto não se tem respostas. Quando se leva um tombo, se machuca, se entra em contato com a imprevisibilidade, a vulnerabilidade do corpo, a instabilidade externa, né? A nossa capacidade de não controlar todos os nossos eventos. O médico precisa ser capaz de acessar essas instabilidades e esses desequilíbrios psicoemocionais que acompanham as dores físicas. E a medicina centrada na pessoa, ela vai, desde a década de 80, né, a gente já vem nesse movimento de autores como Perestrello, que vai fazer um convite muito importante. Ele diz assim, é preciso algo mais do que fazer perguntas, examinar e receitar medicamentos. É preciso respeitar a individualidade, a pessoa, começando por ouvir o que ela tem a dizer. Ao lado
das perguntas referidas, que se constituem no interrogatório dirigido. O doente precisa falar. E é importantíssimo a nossa capacidade de ouvir. Ouvir ainda que sejam declarações dispersas, repetitivas, com baixo desencadeamento lógico, ainda que sejam lamúrias, reclamações, vitimismos, medos. Porque elas vão proporcionar uma visão significativa da pessoa doente. Essas tecnologias leves, que são as tecnologias de comunicação e de estabelecimento de vínculo, elas têm um impacto talvez ainda pouco mensurado na produção de saúde. E aí esse vídeo faz um convite, sabe? Ele faz assim: eu convido você a experimentar, a acreditar nisso, a experimentar, a apostar que num encontro autêntico, em que se estabelece uma comunicação empática, é possível se ampliar a capacidade de autocuidado do sujeito e a capacidade de sentido de pertencimento que vai produzir felicidade, que vai produzir melhoria das condições de vida, que vai reverberar do ponto de vista comunitário. Essa é a minha aposta. Alta, talvez um pouco idealizada, talvez um sonho, mas eu acredito nisso. Eu vivo isso nos contextos de cuidado. Então, o médico precisa estar apto, obviamente, a proceder a uma anamnese, mas o convite é que decore. Eu falo isso para os estudantes: decora todos os eixos da anamnese. E depois que você tiver isso bem decorado, esteja pronto para abandonar. Abandonar em que sentido? Que isso fique como um roteiro sugerido, mas que esse roteiro aconteça da forma mais natural possível, no ritmo e nos tópicos que o próprio sujeito paciente traz. Num ritmo de troca horizontal, em que obviamente há uma relação de poder. O médico detém de conhecimentos que o paciente não tem, isso não tem que ser negado. Mas o poder não está em eu dizer a você como, quando e o que você deve falar a mim. Mas sim, eu me interesso pelo seu ser e pela sua história do seu adoecimento e como você lida e o impacto desse adoecimento na sua vida de tal forma que a anamnese se torna um checklist que você vai aos poucos na consulta verificando. Passamos por aqui, passamos por ali. E ao final de um encontro autêntico, efetivo e empático, eu garanto que o profissional de saúde, quando fizer esse checklist mental da anamnese, vai ver que foi percorrido todos os pontos e que se ganhou muito mais. Se ganhou encontros, tá? A medicina centrada na pessoa, ela é uma abordagem criada, então, e definida aqui por um autor chamado Stewart, que trabalha com outros autores em conjunto, e ele vai dizer que existem 6 componentes interativos na medicina centrada na pessoa. O primeiro componente eles chamam de explorando a doença e a experiência da doença, que é onde a gente vai fazer o quê? A história clínica, o exame físico, os exames complementares. Acontecem, sim, mas abordados juntamente com sentimentos, pensamentos e preocupações da pessoa acerca do seu sintoma, sinal ou doença. Em que são incluídas, então, as expectativas da pessoa com a consulta ou o tratamento e ainda a maneira como essa doença influencia o seu dia a dia. Assim como dito na primeira aula, quando a gente está falando de dia a dia, de rotina do paciente, isso inclui
necessariamente é muito importante o impacto do adoecimento nas relações pessoais desse sujeito. Com o marido, com o filho, com o chefe, com o vizinho, com o cuidador, se tiver um cuidador domiciliar. Os fatores estressores dessas relações, eles precisam ser mapeados, porque muitas vezes o profissional de saúde precisa identificar potenciais parceiros de cuidado no contexto pessoal do paciente. E aí, como os vídeos não nos dão a oportunidade de falar sobre assuntos diversos, porque eles não podem também ser muito longos, fica só uma observação bem racional, clara e direta. Um exemplo disso é a violência doméstica familiar, né? Antes de haver, né, essa compulsoriedade pela notificação da violência, muitas mulheres, por exemplo, passavam por pronto-socorros, por consultas clínicas com uma história de eu caí, bati a cabeça, eu tropecei. E o profissional, como não explorava a história desse hematoma, a história, né, desse adoecimento, acabava não acessando uma situação grave de violência familiar. Esse é um exemplo radical para entender que a história da doença é a história do sujeito e ela precisa ser legitimada pelo profissional. O segundo componente, então, interativo da medicina centrada na pessoa, esses autores definem como entendendo a pessoa como um todo. É muito próximo do nosso conceito de integralidade. Então, percebe a pessoa como ser integral, explora a história de vida, desenvolvimento, o contexto, incluindo o próximo, que é a família, rede social, e o distante, comunidade, cultura, ecossistema. O terceiro componente é elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas. Percebe essa palavrinha, conjunto? Não é a imposição de um plano de cuidado feito pelo profissional de saúde, mas é a interação com os saberes do profissional diante dos saberes e experiências do paciente que começam a entrar em negociação. Você vai negociar o chá de ervas que essa pessoa costuma tomar, o própolis, o mel, né? Os medos de determinados medicamentos. Então, eu não gosto de tomar remédio, eu não gosto de antibiótico, eu tive tal experiência com determinado medicamento, a minha vizinha tomou e foi internada porque teve efeitos. E a partir desse momento que os diversos e diferentes saberes são incluídos, considerando as suas diferenças, mas considerando a capacidade de diálogo. Então, elaborar um plano conjunto quer dizer colocar na mesa as perspectivas de cada um, pessoa e médico, abordadas de maneira que se liste problemas, prioridades, metas, papéis de cada um, convergindo a uma decisão. Acordos. O quarto componente é incorporando a prevenção e a promoção da saúde. A gente sabe que temos o hábito ainda, incluindo desde como um sistema é organizado, temos o hábito de procurar médico quando estamos adoecidos e de receber deste profissional instruções para eliminar o sofrimento físico. E esta agenda de doenças crônicas, ela tem produzido um impacto significativo no nosso sistema de saúde, porque não se resolve uma doença crônica dentro de um hospital. A doença crônica precisa de cuidados na atenção primária em saúde. E esses cuidados dizem menos de apagar o fogo, né? Intervir na crise, mas muito mais na prevenção e na promoção da saúde. Então, a medicina centrada na pessoa, ela vai dizer que esta agenda, ela é tão importante quanto a agenda da eliminação dos sintomas e dos sinais e das dores e do adoecimento.
É preciso que o sujeito diga como ele vive e é preciso que o profissional de saúde negocie com ele modos de viver que venham a prevenir recaídas e novos adoecimentos e a promover saúde para se chegar na então felicidade. Não sei se é do conhecimento de todos, mas a felicidade já entra como um objetivo da política de promoção da saúde. Então, dentro da lógica dos determinantes, não basta só acesso. É preciso mudar o como se vive, como se relaciona com aquilo que temos acesso. Então, sim, o profissional de saúde precisa ser um colaborador de felicidades, tá? 5, componente 5. Intensificando a relação médico-pessoa. Vai se dar ao longo do tempo e sempre mediada pelo lugar de poder no vínculo. Quando, dentro da abordagem da psicologia médica, se vai tratar com o tema das transferências e contra-transferências na relação médico-paciente, que eu falo no próximo vídeo, o convite aqui não é negar. Quando a gente fala da horizontalidade médico-paciente, não quer dizer negar que o profissional médico tem acesso a informações que são essenciais para a saúde do paciente. Ele tem esse acesso e essa informação precisa estar a serviço do sujeito. E o médico tem um poder nessa relação e ele precisa se dar conta deste poder. Para muitos pacientes, o que o médico pensa, fala e orienta chega como uma verdade absoluta àquele que está em situação vulnerável e que precisa sair desta situação e não encontra ferramentas sozinho, porque não tem formação para isso, para dar conta de responder a esse adoecimento. Então, mas esta relação de poder não pode entrar no âmbito da dominação, ela tem que entrar no âmbito da negociação. O último componente, então, da medicina centrada na pessoa, os autores chamam de sendo realista. Ser realista na situação clínica é sempre um grande desafio para o profissional. E muitas vezes, ser realista não é dizer sobre o quadro clínico do outro sem levar em consideração o estado emocional do outro. É justamente o contrário. É você fornecer as informações necessárias, tanto em relação à situação clínica quanto ao tratamento e prognóstico, mas oferecê-las de acordo com a capacidade do outro entender do ponto de vista da linguagem que você vai utilizar e da capacidade emocional do outro de receber esta notícia. Algumas notícias precisam ser dadas com um acompanhante, por exemplo. Outras notícias precisam ter uma linguagem adaptada para que o sujeito acolha aquela informação acomodada no universo sociocultural que ele habita. Então, é preciso, na abordagem realista, você apresentar aspectos estruturais do processo do cuidado e da atenção dos serviços e que você vai incluir as informações a respeito do adoecimento e do tratamento, mas a respeito do que aquele serviço do qual o profissional faz parte está podendo ofertar, garantir, disponibilizar para aquele sujeito. E isso começa desde a negociação das expectativas no início da consulta. Por exemplo, se há uma consulta que só vai durar 10 minutos, muitas das vezes é estratégico que esse combinado do tempo de duração da consulta seja feito no início dela com o paciente. Se o profissional de saúde sabe que aquele paciente não teria acesso a determinado tratamento por conta das condições sociais desse paciente, ele precisa ser realista em dizer, olha, este tal serviço é oferecido na rede pública, tal exame, tal tratamento, tal medicamento está em falta, qual tem sido a estimativa de espera, de fila de espera para acesso a determinado serviço, e não na lógica da desresponsabilização. Eu fiz a minha parte, eu diagnostiquei, eu indiquei o tratamento, agora ele corre atrás. Ser realista
É você identificar o problema, identificar necessidades de transformação e de tratamento, mas junto com o paciente perceber quais são os limites e possibilidades de adesão e continuidade. Tá bem? Isso vai implicar então em tempo de consulta, composição e qualidade do trabalho em equipe, uso adequado de recursos disponíveis, limites e possibilidades de diagnóstico e tratamento. Os autores fazem esse apanhado desses componentes da medicina centrada na pessoa e vão organizar esses 6 componentes de forma interativa, tá? Eles não são lineares, eles são circulares. Ser realista é algo que muitas vezes pode ser demandado do profissional desde o início da consulta, não é uma coisa só ao final em que se vai fazer a negociação do encaminhamento. Entendendo a pessoa como um todo também é outro aspecto que deve ou pode passar por todo o percurso do encontro clínico. E junto, né, da colaboração desses autores, tem mais uma autora, é um dos poucos materiais que a gente tem publicado e traduzido no Brasil, que é um conteúdo de uma profissional que se chama Mariane Seron. Esse material se chama Habilidades de Comunicação, Abordagem Centrada na Pessoa, em que ela sistematiza a medicina centrada na pessoa com um foco nas habilidades de comunicação da Escola de Palo Alto. É um conteúdo que está acessível na internet, aberto, e eu gostaria só de trazer alguns pontos importantes para fechar essa segunda aula, da relação, então, entre princípios da medicina centrada na pessoa e a comunicação. Essa autora, ela vai definir a comunicação como uma tecnologia leve de cuidado e de elevada importância, porque ela passa a incluir dentre os seus objetivos a melhoria na capacidade diagnóstica precoce, visando prevenção de agravos, a capacidade de reconhecer situações socioambientais que comprometam a saúde, a capacidade do estabelecimento de vínculo visando a transformação, capacidade de sensibilização, capacidade de motivar para adesão aos cuidados e de educar a comunidade fortalecendo seu empoderamento. São aspectos já citados, né, ao longo desse vídeo, mas agora aqui reorganizados de forma a fecharmos uma síntese de aprendizagem. E dentro dessa perspectiva da Escola de Palo Alto, que organiza então o que é a comunicação, primeiro se diz, não é possível não se comunicar. Então, ainda que se esteja atuando dentro de um modelo mecanicista, biomédico, racionalista, em que você vai e diz para o paciente, você tem isso, faça isso, até breve. Ainda que seja neste contexto, você está comunicando. E dependendo de quem recebe essas orientações, você pode estar comunicando que você é um profissional muito seguro, você pode estar comunicando que você é um profissional especialista, com pouco interesse na história do sujeito. É nessa interação entre quem você é como profissional e quem é o sujeito paciente que vai se dando as interpretações. A gente comunica por gestos, a gente comunica por palavras, a gente comunica por expressões, ainda que estejamos buscando uma postura de neutralidade, que ela não é possível. Toda comunicação, ela vai ter um aspecto de conteúdo e um relacional. E é assim que a natureza da relação da comunicação, ela vai depender de sequências prévias estabelecidas pelos comunicantes. E no caso do profissional de saúde, isso é um super desafio, que eu vou explorar mais no próximo vídeo, porque muitas vezes os pré-conceitos, os conceitos prévios do paciente, ou mesmo até às vezes do próprio profissional, estão relacionados
com experiências anteriores, que podem ter sido com este mesmo profissional ou com outros profissionais e que são trazidas enquanto conteúdo de expectativas negativas ou positivas para dentro da relação clínica naquele momento. Todos os intercâmbios comunicativos, eles se baseiam na igualdade e na diferença. Então, nunca vai haver uma comunicação profissional-paciente absolutamente isenta de contradições, de divergências, de diferenças. E isso não pode ser tomado como uma fragilidade da comunicação, porque isso faz parte da natureza da comunicação. E nessa perspectiva de inclusão radical do sujeito na tomada de decisão clínica, é muito bom que a diferença seja amparada, acolhida, colocada na negociação. Não de uma forma do julgamento ou da disputa, como eu já havia dito, né? Onde entram as imposições de poder, mas de uma forma compreensiva. Então, dentre os aspectos finais, essa autora ela vai trazer aqui algumas qualidades do profissional que comunica bem. E aí a gente está falando do quê? Está falando primeiro da reatividade, que seria a capacidade de responder ao outro a partir do ritmo condizente ao ritmo do outro. É eu responder com silêncio ao choro do outro. É eu responder com tranquilidade à ansiedade do outro. E respostas muitas vezes que vão sendo complementares para trazer ao encontro um clima compreensivo. A assertividade é uma habilidade muito trabalhada dentro desses conceitos que a gente chama de habilidades de vida, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, também trabalha, como aquela capacidade do profissional de atuar com decisão, clareza, sabendo o que pretende a cada momento em uma atitude ativa, mas sem ser rude. É eu dizer ao outro como eu cheguei àquele diagnóstico, como eu justifico aquele diagnóstico, ou como eu percebo que determinados comportamentos do outro não estão favorecendo a recuperação. E ser assertivo é diferente de ser rude, de ser autoritário. Ser assertivo é ser correto, ainda que o contexto seja adverso. E aí ela vai dizer que critérios para uma comunicação eficaz na entrevista clínica vão incluir aquele momento final em que o profissional verifica com o paciente como ele compreendeu aquela entrevista, como ele compreendeu aquele atendimento, e o estar em acordo, ele perceber que o paciente está em acordo com o que ele mesmo produziu enquanto entendimento da consulta. Isso é um sinal de uma boa entrevista, de uma eficácia de entrevista. O interesse que o paciente vai demonstrando pelo que diz o profissional, pelo como diz, né? A capacidade de aceitar este profissional no modo como ele se expressa é um outro indicador importante de uma entrevista eficaz. A maneira de falar, de escutar de ambos os lados. E, ao final, espera-se o quê? A construção de um bom relacionamento com o paciente, a coleta de dados pertinentes, estabelecimento de concordância. E aí, nesse percurso dessa disciplina de comunicação em saúde, nós vamos fazendo treinos de atitudes da perspectiva do profissionalismo que favorecem a esses bons indicadores. Cumprimentar pelo nome, olhar nos olhos, ouvir atentamente, coletar dados, não interromper o paciente enquanto ele fala, incentivar com perguntas mais abertas, me explique mais, me descreva. Isso já aconteceu antes, foi diferente, o que foi igual. E assim, dessa maneira, eu encerro
essa segunda aula, fazendo esse convite para nossa terceira aula, que vai explorar um aspecto super importante na relação médico e paciente, que eu gosto de trabalhar como as máscaras de médico e as máscaras de paciente, tá bem? Transferência e contra-transferência. Muito obrigada!